Meus queridos amigos, hoje é um dia muito especial. O aniversário de um dos melhores jogos já feitos na face da Terra, Undertale. O jogo, lançado em 2015 pelo nosso querido Toby Fox, Undertale conquistou, muitos corações pela sua simplicidade e genialidade. Um RPG indie que mostrou que as escolhas importam e que até os monstros têm coração. Com personagens inesquecíveis como Sans, Papyrus, Toriel e Flowey, o jogo virou um clássico instantâneo. Quem nunca se emocionou com a trilha sonora ou riu das piadas ruins do Sans? Undertale é mais do que um jogo. Undertale é experiência sobre amizade, escolhas e muita determinação. Então, parabéns Undertale, 10 anos de aniversário. Obrigado por marcar nossas vidas de tantos jogadores, mas e você agora? Prefere qual rota? A No Mercy ou a rota pacifista? Deixa aí nos comentários, mas eu vou dar uma última mensagem. Stay determined.